Boa noite. Esse vídeo tem como objetivo a resolução de uma lista de exercícios que foi entregue dentro de sala de aula para os alunos do curso de farmácia do 5º período, para os alunos de 3º período do curso de odontologia, disciplina de farmacologia. Essa lista ela contém exercícios, objetivos e de múltipla escolha. Eu vou resolver a lista de forma oral. Vou colocar as questões aqui junto com o vídeo e para aqueles que não têm a lista poderem acompanhar, vou colocar o gabarito, né? Vou fazer o gabarito e a discussão das questões por via oral e vou deixar aberto para os comentários, para que vocês possam tirar as dúvidas pertinentes a essa lista de exercício. Tá? Essa lista de exercício é essa lista aqui, que consta essa curva de concentração do fármaco em função do tempo. A lista de odonto é idêntica, só muda em cima a designação do curso, que é odontologia. Tá? Então vamos começar. Aí eu vou ler as questões e vou discutir com vocês. Tá? A questão número 1. Considere o perfil farmacocinético abaixo apresentado de um fármaco A e responda as questões A e B. Tá? Nós temos aí um gráfico que é representado pela concentração em função do tempo. Né? Então eu tenho aqui no meu eixo X, Y eu tenho a minha concentração e no meu eixo X eu tenho a minha função do tempo. Tá? As alternativas são: A. Pode-se afirmar que o fármaco A foi administrado por via intravenosa, alternativa A. Né? B. Não teve efeito terapêutico. C. Foi tóxico ao organismo. D. Teve efeito terapêutico durante 5 horas. E. Pode ter sido administrado por via oral, intramuscular, intravenoso, subcutânea ou mesmo sublingual. Bom, vamos lá. Essa é uma típica questão de múltipla escolha que você precisa marcar uma das alternativas. Vamos analisar as alternativas. Né? Pode-se afirmar que o fármaco A foi administrado por via intravenosa. Se você olhar no gráfico, o gráfico, a concentração ela começa do zero. Né? Isso mostra para a gente que o fármaco foi administrado por via oral. Se ele fosse administrado por via intravenosa, a concentração ia começar em valores máximos e ia diminuir até a zero. Tá? Então essa alternativa ela é errada exatamente porque o fármaco não é administrado por via intravenosa. Tá? Não teve efeito terapêutico, alternativa B. Tá? O fármaco ele obteve efeito terapêutico sim, porque ele passa o NPE, né? Um nível plasmático efetivo. Um fármaco, como ele passa um bom tempo acima do NPE, ele teve efeito terapêutico. Tá? Letra C, foi tóxico ao organismo. Se você perceber, o fármaco ele atravessa a CMT, né, que é a concentração máxima tolerável. Como ele atravessa a concentração máxima tolerável, ele é um fármaco tóxico ao organismo. Essa é a nossa resposta correta, letra C. Tá? A B, teve efeito terapêutico durante 5 horas. Se você olhar o gráfico, né, em função do tempo, você vai perceber que efeito terapêutico foi por maior do que 5 horas. Né? Então ele diz aqui, efeito terapêutico durante 5 horas, o efeito é bem maior do que 5 horas. Tá? Então é uma alternativa inválida. Pode ter sido administrado por via oral, intravenosa, intramuscular, subcutânea ou mesmo sublingual. Tá? O fármaco ele não pode ter sido administrado aqui por via subcutânea, nem por via intramuscular, nem por via intravenosa, já que a minha concentração parte do momento zero e da concentração zero. Tá? Então, logicamente, nós não temos aqui essa alternativa como válida. Tá? Letra B, através do perfil farmacocinético do fármaco, pode-se observar que começou a ter efeito terapêutico 5 horas após a administração. Tá? Se você olhar no gráfico, você vai observar que a partir da primeira hora o fármaco atinge o NPE. Então a alternativa está incorreta, porque o fármaco não começa a ter efeito a partir das 5 horas, mas sim a partir de 1 hora. Tá? A letra B, não sofreu absorção. O fármaco sofre absorção. O fármaco é um fármaco administrado por via oral.
a concentração sai de zero, atinge NPE, atinge CMT e depois ela decai. Tá? É uma prodroga. Tá? Nós não podemos dizer se ela é uma prodroga ou não, exatamente porque a gente só vai ter consegue mensurar o fármaco quando o fármaco ele está na sua forma ativa na corrente sanguínea. Então a gente mede a curva de concentração em função do tempo, ela me dá o fármaco ativo a partir do momento que o fármaco ele apresenta na concentração no sangue. Então eu não tem como dizer através da curva se ele é uma prodroga ou se ele não é uma prodroga. Tá? D. Começou a ter ação no organismo ao atingir a concentração de 0,1 microgramas por ml. Se você olhar no gráfico de concentração, a concentração na qual ele atinge um NPE é 0,1 microgramas, né, por ml. Então, a alternativa correta, letra C. Tá? Não se trata de uma prodroga. Né? A letra E e a letra C elas são excludentes. Né? Eu não posso afirmar que é e eu não posso afirmar que não é. Então, da mesma forma, se eu tenho que marcar uma alternativa correta, uma excluir a outra. Né? Então, a gente fica com uma alternativa correta, letra D de dado. Tá? Número 2, a gente já foge do nosso, né, gráficozinho e a gente tem uma questão de marcar, né, que a gente chama de múltiplo chute, legal? E vamos a ela então, tá? Número 2, assinale a alternativa que contém uma característica da via oral, legal? A via oral é uma das vias mais utilizadas, né? Uma via de fácil administração, que não provoca dor, baixo custo, né? E uma forma fácil de ser administrada, né? Vamos lá então, tá? Apresenta maior biodisponibilidade? Não, quem apresenta maior biodisponibilidade é a via intravenosa. Né? Possui menor efeito de primeira passagem? Não, na verdade ela possui um maior efeito de primeira passagem, já que o efeito de primeira passagem é quando a droga é administrada por via oral, passa pelo sistema porta. Né? O efeito é imediato? Não, né? O efeito ele vai demorar um tempo até que a droga atinja a concentração no sangue e atinja o NPE, né? o nível plasmático efetivo. Quem o efeito é imediato é a intravenosa. Tá? O custo é menor? Sim, né? O custo das drogas por via oral são baixos em relação às outras vias, né? Porque requerem uma menor tecnologia e eu tenho uma capacidade de produzir em larga escala. Então o custo é um custo menor, alternativa correta, letra D de dado. Tá? Absorção é mais rápida em comparação à via intramuscular. Não a via intramuscular, a droga é colocada diretamente no tecido conjuntivo, então a facilidade que ela tem para passar no sangue é maior, não tem que romper as barreiras, né, intestinais e nem sofre o metabolismo de primeira passagem. Logicamente, a intramuscular, a biodisponibilidade é maior, tá? A absorção é maior, desculpe, tá legal? A questão número 3, nós temos uma paciente, um caso clínico, né? Os casos clínicos são comumente frequentes em prova, porque eles mostram uma questão de interdisciplinaridade, né, e transdisciplinaridade, tá? Então vamos a um caso aí clínico aí. JS de 33 anos de idade, sexo masculino, apresentou um processo inflamatório, resolveu por conta própria fazer o uso de ácido acetilsalicílico. No entanto, tomou uma dose muito acima daquela recomendada. Sabendo que tal fármaco é um ácido fraco, uma forma de acelerar a sua excreção será. Essa é uma questão típica das provas de farmacologia, né? Uma questão de farmacocinética bastante interessante. Né? Aquela questão que substâncias de caráter ácido são mais bem absorvidas em pH ácido, substâncias de caráter básico são mais bem absorvidas em pH básico. E a excreção, nós temos a presença das formas ionizadas, então a gente tem um contrário, né? Substâncias ácidas são mais bem excretadas em pH alcalino, substâncias básicas são mais bem excretadas em pH ácido, tá? Isso é uma questão que você tem que saber, que é uma questão que vai cair em prova,
Pode ser uma questão aberta ou uma questão fechada, né? Aquela questão aberta, a gente brinca, ou no curso de farmácia ou no curso de odontologia, a questão das anfetaminas, né? Do Femproporex. O Femproporex é uma substância que tem um pKa, né? Uma constante de ionização básica, então ele é um fármaco de características básicas. E a gente pergunta assim, os alunos do curso de odonto ou de farmácia foram para o carnaval e na tentativa de usar dos efeitos não médicos, né, os efeitos, vamos dizer assim, recreacionais das anfetaminas, um grupo usou com bicarbonato e outro grupo usou com suco de limão, né? Qual dos dois tiveram os efeitos potencializados em relação ao uso, né, vamos botar assim, não médico do Femproporex, tá? Foi o grupo que usou o bicarbonato, exatamente porque o bicarbonato ele vai alcalinizar o pH estomacal, fazendo que o Femproporex seja mais absorvido. Tá? É a mesma história, né, do indivíduo que usa o omeprazol com fenobarbital. O fenobarbital é uma droga ácida que é absorvida no estômago, né? E a utilização do omeprazol pode diminuir a absorção do fenobarbital e, consequentemente, o fármaco não atinge o NPE e, consequentemente, o indivíduo pode entrar em quadros convulsivos. Tá? Essa questão traz para a gente as seguintes alternativas. Letra A, alcalinizando a urina, pois isso aumentará a proporção na forma não ionizada e assim irá acelerar a excreção. A urina alcalina está correto, né? Mas as formas não ionizadas está incorreto. Eu preciso das formas ionizadas exatamente porque são as formas ionizadas que são formas polares, que têm afinidade por quem? Pela a água presente na urina. E aí eu vou ter uma melhor excreção. Tá? Então a não ionizada anula a minha alternativa. Tá? Letra B, acidificando a urina. Opa, acidificando já está errado, né? Porque esse é o ácido acetilsalicílico, ele é mais bem excretado em pH o quê? Básico, tá? Então fica difícil eu acidificar a urina, tá? C, acidificando a urina, pois isso aumentará a sua proporção na forma ionizada e assim irá acelerar a excreção. Se eu tenho um ácido acetilsalicílico, se eu for acidificar a urina, eu vou favorecer as formas não ionizadas, né? E se eu acidificar, eu não vou favorecer as formas ionizadas e eu vou dificultar a minha excreção por via renal devido à baixa afinidade das moléculas não ionizadas pela água, tá? Letra D, alcalinizando a urina, pois isso aumentará a sua proporção da forma ionizada e assim irá acelerar a sua excreção, exatamente. Tá? Alcalinizando a urina, a gente usa como alcalinizante da urina o bicarbonato por forma endovenosa. Perceba que o bicarbonato por forma endovenosa, ele altera a excreção. O bicarbonato por via oral, ele altera a absorção, coisa que o pessoal confunde muito. Tá legal? E é pegadinha de prova, né? Então o que você deve fazer? Alcalinizar a urina. Alcalinizando a urina, você vai favorecer as formas ionizadas do ácido acetilsalicílico e ele vai ser excretado devido à sua maior afinidade pelo solvente polar, a água. Tá legal? Letra D de dado, né? A letra E, tanto a acidificação como a alcalinização, quer dizer, um e outro, né? Não está errado a questão, tá? Número 4. Quando um fármaco é administrado em associação a outros, os dois são transportados pelas proteínas plasmáticas. Poderá ocorrer competição pelas proteínas? Tá? Sim, né? Aquele quadro que eu botei, aquele caso clínico que a gente coloca lá no cantinho do quadro, quando a gente fala de volume de distribuição, sobre a ligação às proteínas plasmáticas. Cada fármaco tem uma capacidade de se ligar às proteínas plasmáticas, que é dada em porcentagem, né? E a parte que sobra, que não é ligada às proteínas plasmáticas, a gente chama de fármaco na sua forma livre. E é essa forma livre que é responsável pela ação farmacológica, é ela que vai interagir com os meus receptores, tá? Quanto mais lipossolúvel é o fármaco, maior ele se liga às proteínas plasmáticas. Exatamente por quê? Porque são essas proteínas plasmáticas que conseguem transportar
essas substâncias lipossolúveis no sangue, impedindo que essas substâncias venham formar, né, coágulos de insolubilidade. Tá? Então, dois fármacos, quando são administrados de forma simultânea, eles vão competir pelas proteínas plasmáticas. Aquele que tem maior afinidade, como o termo propriamente diz, é o que vai se ligar mais. Tá? Então, ele ao se ligar, ele pode deslocar o outro fármaco. Né? É o caso, por exemplo, da varfarina com a cannabis. Né? A varfarina é aquela droga que a gente mede o INR, que é a capacidade de coagulação do sangue. Né? Então, a gente às vezes usa a varfarina, que é um cumarínico. A varfarina ela vai alterar o INR, né? Jogando o INR para valor de 2 a 3, o valor normal é 1. Né? De 2 a 3, a gente diminui a capacidade de coagulação do sangue, evitando doenças tromboembólicas. Né? E, por exemplo, eu contei aquela história da menina que fica no final de semana com o namorado em casa, né? Ela fez uma cirurgia, a mãe viaja, está tudo bem, né? E quando chega na segunda-feira, ela apresenta sangramento pelos orifícios, e quando você vai fazer o INR, está 5. Aí pergunta-se o que eles fizeram, né? O que vocês fizeram no final de semana, né? Aí que vocês tomaram medicamento na dose, sim, né? O que vocês fizeram? Nada. E depois eu descobri que utilizaram a cannabis. A cannabis tem um alto poder de ligação às proteínas plasmáticas, liga-se às proteínas plasmáticas e aumenta a fração livre da varfarina, provocando quadros de hemorragia, aumentando o INR. Tá? Então, as drogas, quando são administradas de forma simultânea, competem pelas proteínas plasmáticas, podendo potencializar o efeito de um ou diminuir o efeito de outra. Tá? Vamos à questão. Poderá ocorrer competição pelas proteínas plasmáticas, resultando na diminuição do efeito de um fármaco, tá? Na diminuição da absorção de um dos fármacos, na diminuição da distribuição dos dois fármacos, tá? No aumento da concentração sanguínea e do efeito de um dos fármacos, tá? Em reações químicas entre os fármacos, acelerando o metabolismo de um deles. Vamos lá. Na diminuição do efeito de um dos fármacos, tá? Geralmente diminuição não, né? Nós temos o que? O aumento da concentração de um dos fármacos, né? Porque se um se liga, o outro, né, vai permanecer na sua forma livre, tá legal? Na diminuição da absorção de um dos fármacos, nós estamos falando aqui em distribuição, os dois fármacos já estão na corrente sanguínea. Então, logicamente, não altera a absorção foi já um processo, uma etapa vencida, tá? A diminuição... na diminuição da distribuição dos dois fármacos, não, né? As proteínas plasmáticas não vão influir diretamente aqui na distribuição dos dois fármacos. Os dois fármacos vão aparecer nos tecidos, porque eles vão se ligar e vão ser distribuídos, tá? Do aumento da concentração sanguínea e do efeito de um dos fármacos é o que acontece, como é o caso do exemplo da varfarina, né? Um fármaco se liga, o outro permanece livre, aumenta a sua forma livre, consequentemente eu aumento o efeito farmacológico. Tá? Reações letra E, então letra D, né, de dado, né, a gente tem bastante letra D aí para vocês, aí, então, né, na hora da prova você pode arriscar se vier questões assim. Reações químicas entre os fármacos acelerando o metabolismo delas, errado. Tá? Letra número 5, vamos lá. Sobre a excreção dos fármacos, é correto afirmar. Tá? Letra A, pode ser renal, hepatobiliar, salivar, no leite, ar expirado, lágrimas e suor. Sim, tá? Essas são as principais vias de excreção dos fármacos. Todas essas vias, a principal via é a renal, mas a gente tem as outras vias, como a hepatobiliar, como a via salivar, o suor, e a via pulmonar. Vide aí o nosso famoso teste do bafômetro, né, que utiliza a via pulmonar. Tá? Ocorre somente por via renal ou hepatobiliar. Não, ou é uma ou é outra, né? Uma alternativa anula a outra, né? Pode ocorrer por várias vias, mas cada fármaco só pode ser excretado por uma via, né? Um fármaco ele só pode ser excretado por uma... Isso é errado, né? Por exemplo, o álcool ele é excretado por via renal, por via pulmonar, né? E pelo suor. Né? Tanto é que se você pega um cara que é um pudim de cachaça, tranca ele num quarto, no outro dia você abre, o quarto está fedendo álcool exatamente por causa dessa excreção, né, pulmonar, né, realizada pelo álcool. Tá?
Ah, pode ser renal, sendo que o pH elevado favorece a excreção de bases fracas. Né? O pH elevado favorece a excreção de substâncias ácidas. Isso você tem que lembrar na hora da prova. Tá? Ah, é, é desculpe aqui, todo fármaco só poderá ser excretado depois de ser sofrido biotransformação. Isso também é uma grande fake news, né? Ou seja, o fármaco ele não tem que ser biotransformado para ser excretado, ele pode ser excretado na sua forma inalterada. Lembra da penicilina que eu falava para você, né, que durante a guerra os soldados eles urinavam em potes e bebiam a urina exatamente porque a penicilina estava ali na sua forma o quê? Inalterada, era absorvida, chegava ao sangue e era excretada, né? Como ele não queria morrer de uma infecção generalizada, o que ele fazia? Ele fazia o uso da sua própria urina, né? Legal? Com a penicilina, que era excretada na forma inalterada, sem sofrer o quê? Biotransformação. Depois que a gente fez as benzilpenicilinas, que a gente aumentou a meia-vida, o famoso log de P, né? Tá? Vamos para mais alternativas. Tá? Desculpa, a letra A, né? 5, letra A de Assim Caminha a Humanidade. Vamos para número 6, questão número 6, tá? Sobre a distribuição dos fármacos, é correto afirmar. Então, eu estou falando da distribuição. Quanto maior grau de ligação do fármaco às proteínas plasmáticas, maior será a sua distribuição aos tecidos. Se o fármaco está ligado à proteína plasmática, ele está no sangue. Aquela questão do VD, né? Um VD alto e um VD baixo. Um VD baixo, menor que 5 quilos por litro, o fármaco está presente aonde? No sangue. O VD alto, maior que 5 quilos por litro, o fármaco está presente aonde? Nos tecidos. Se o fármaco tem uma alta ligação às proteínas plasmáticas, ele está onde? No tecido, então ele está no sangue, desculpa, então ele tem uma baixa distribuição que tecidual, ele tem um VD o que baixo, tá? Então a letra A está errada, né? Tá? B, os fármacos que sofrem efeito de primeira passagem não são distribuídos. Uma coisa é absorção, outra coisa é distribuição. Se o fármaco sofresse metabolismo de primeira passagem e não sofresse distribuição, a via oral seria uma das piores vias que a gente teria para administração de fármacos. E não é o caso, é uma via estritamente utilizada exatamente porque tem uma boa biodisponibilidade e uma boa distribuição quando utilizada por via oral. Tá? C. A barreira hematoencefálica é considerada como barreira devido à grande quantidade de tecido adiposo presente em nível cerebral, permitida apenas a passagem de moléculas altamente lipossolúveis. Tá? Correto. Uma das principais barreiras que a gente tem é a barreira hematoencefálica. As drogas para atingirem o sistema nervoso central têm que apresentar uma lipossolubilidade. Se não tiver essa lipossolubilidade, não consegue atravessar a barreira hematoencefálica, que é uma grande peneira contra a ação de fármacos no sistema nervoso central. Vamos citar exemplos aqui, por exemplo, a ceftriaxona, que é um antibiótico que combate infecções por meningococo. Ela tem uma boa penetrabilidade exatamente porque ela tem uma alta solubilidade. Tá? Alguns antibióticos não apresentam boas concentrações no líquor, exatamente porque não tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. As drogas que causam dependência, que agem no sistema mesocorticolímbico, né, provocando a liberação de dopamina, a gente chama de sistema recompensa, as drogas atravessam a barreira hematoencefálica e ativam essas áreas, provocando, né, o que a gente chama de farmacodependência. Tá? Letra E. Enquanto uma molécula está ligada à proteína plasmática, ela não se distribui para os tecidos. Quando ela está ligada, enquanto ela se liga à proteína plasmática, ela está presente no sangue e o sangue leva ela até os tecidos. Quando ela chega no tecido, ela se desliga das proteínas plasmáticas e é absorvida. Né? Então, o fato dela se ligar às proteínas plasmáticas não quer dizer que ela não é distribuída. Ela é sim distribuída, sim. A plasmática, ela, para o que a gente falou, desculpa, a letra E. Tá? Os fármacos altamente lipossolúveis apresentam pouca distribuição aos tecidos. Não, né? Os fármacos
apresentam uma boa lipossolubilidade, eles apresentam uma boa distribuição nos tecidos, como é o caso, por exemplo, da barreira hematoencefálica, né? O fármaco que consegue atravessar a barreira hematoencefálica é um fármaco que apresenta alta o quê? Uma boa lipossolubilidade, exatamente porque para atravessar as membranas celulares, né, lembra daquela membrana de bicamada fluídica, eu preciso ter uma solubilidade, né, já que essas membranas são feitas de lípides, tá legal? Então, número 6, a alternativa correta, C, né, de fique em casa, tá legal? 7, sobre a biotransformação dos fármacos, é correto afirmar, né? É um processo, letra A, né? Então agora eu vou realmente para a questão número 7, tá? Sobre a biotransformação dos fármacos, é correto afirmar. É um processo farmacocinético que ocorre obrigatoriamente em todas as drogas. Errado, o exemplo da penicilina, né, que a biotransformação ela é excretada de forma inalterada, sem sofrer o processo de quê? De biotransformação. Tá? Então isso também é uma lenda que a gente tem urbana aí, que o fármaco para ser excretado ele tem que ser biotransformado. Tá? Letra B. Prodrogas não sofrem biotransformação. Errado. A ideia de prodroga é sofrer biotransformação. O que é uma prodroga? É um fármaco latenciado. É um fármaco que, ao passar pelo metabolismo de primeira passagem, a droga é ativada. Então ela vem de uma forma inativa, geralmente ligado a um éster, né? E aí sofre a ação das estearases hepáticas, ele se transforma numa forma ativa. Tá? Então o profármaco ele precisa da biotransformação para se tornar uma molécula o quê? Ativa. Tá? Se a reação de conjugação do sulfato ocorre com a participação das enzimas microsomiais hepáticas. A reação com sulfato é uma reação de fase 2, né? E as enzimas microsomiais hepáticas são reação de fase 1. Uma não depende da outra. Tá? E são duas etapas diferentes. Então, a alternativa é errada. Tá? A letra D. A cimetidina pode acelerar a excreção de outras drogas que são metabolizadas por enzimas microsomiais hepáticas. É aquela questão que a gente comentou na 6 e, na verdade, ela na 7. A cimetidina inibe a biotransformação, porque inibe, né, a transcrição das enzimas microsomiais hepáticas, diminui a minha biotransformação, diminui a minha excreção. Tá? A alternativa diz assim, ela pode acelerar a excreção? Não, ela diminui a excreção. Tá? Letra E, a maioria das drogas sofrem biotransformação para que possam ser excretadas. Né? Alternativa correta. Nosso papel da biotransformação é um papel de alterar essas moléculas, tornando as moléculas mais polares para que elas possam ser excretadas pelos excretos biológicos que são ricos em água, que são polar, tá? São excretas polares, né? A água é polar, tá? A questão discursiva número 9, e aí a gente vai entrando para a nossa parte final aqui dessa primeira lista, né? Eu vou gravar outra vídeo com mais listas, né? Aqui eu sei que eu deixei mais de uma e nós vamos por etapas, tá? Vamos lá. 9. Considere o perfil farmacocinético abaixo representado de um fármaco e responda às questões abaixo. Tá? Nós temos aí novamente um gráfico de concentração por intervalo de tempo, né? Então no meu eixo Y eu tenho a minha concentração e no meu eixo X eu tenho o meu intervalo de tempo, tá legal? Eu tenho um gráfico aí dado em microgramas por ml, né? E eu tenho um gráfico aqui dado em horas. Tá? Mesma gráfico igual à questão número 1, né? A e B, tá legal? Vamos lá, qual a margem de segurança do fármaco? Como é que você sabe a margem de segurança? O que é margem de segurança? Margem de segurança é o que a gente chama de janela terapêutica, né? Ou o que a gente chama de índice terapêutico. Tá? O índice terapêutico é a relação que eu tenho entre a minha dose tóxica e a minha dose eficaz. Então, como eu vou achar a minha margem de segurança? É a diferença entre a minha concentração máxima tolerável menos o meu nível plasmático efetivo. Se eu olhar no gráfico,
o meu fármaco ele atinge o NPE em 0,4 e atinge o meu CMT em 1. Então, qual é a minha janela de segurança, ou a minha margem de segurança? É 1 menos 0,4, que me daria aqui um total de 0,6 gramas, né, ou desculpa, microgramas por decilitro, por ml. Tá? Quanto tempo demorou para o início do efeito terapêutico? Letra B. Então, como é que você sabe quanto tempo que demorou para o início terapêutico? Você vai olhar no gráfico, no tempo, a hora que o fármaco atingiu a NPE. Como é que ele atingiu o NPE? Ele passa a ter efeito terapêutico. Se você olhar no gráfico, a gente tem 1, 2, 3, então 3 horas o fármaco ele atinge o NPE, é onde eu vou começar a ter o meu efeito aqui, farmacológico, ok? Letra C. Se considerarmos que o fármaco acima é excretado na forma inalterada e que foi administrado em associação a outro fármaco que é inibidor das enzimas microsomiais hepáticas, podemos afirmar que seu tempo de ação no organismo será superior a 8 horas? A afirmação está correta ou incorreta? Justifique. Isso é uma pegadinha, tá? Bastante interessante. Perceba o seguinte, o fármaco acima é excretado na forma inalterada. Se o fármaco é excretado na forma inalterada, ele não sofre. Bom, essa questão é uma pegadinha. Por que ela é uma pegadinha? Exatamente porque se uma substância ela é excretada da forma inalterada, ela não sofre biotransformação. Se ela não sofre biotransformação, ela não sofre ação das enzimas microsomiais hepáticas, então uma droga inibitora ou indutora, ela não vai exercer ação sobre o metabolismo dessa droga, já que, pela sua vez, ela é excretada da forma inalterada. Desta forma, a questão está errada, justamente porque a substância não sofre o processo de biotransformação. Desta forma, ela não sofre ação da inibição pela cimetidina das enzimas microsomiais hepáticas, e o tempo de excreção, o tempo de atuação dela não vai ser aumentado, né? Ou seja, ela não vai atingir valores de CMT e nem vai produzir efeitos tóxicos. Tá? Questão número 10. Tá? Sabe-se que o fenobarbital é indutor das enzimas microsomiais hepáticas. Qual a importância de tal conhecimento no que diz respeito à prescrição de medicamentos? Explique detalhadamente. Fenobarbital, ele vai induzir as enzimas microsomiais hepáticas a aumentar a quantidade, né? Ele faz uma alteração da transcrição gênica, aumenta o número dessas enzimas microsomiais hepáticas, consequentemente ele aumenta a biotransformação, que aumenta a excreção, diminuindo os efeitos farmacológicos, ou seja, se uma substância está no sangue, ela é biotransformada pelas enzimas microsomiais hepáticas, o aumento do número dessas enzimas microsomiais hepáticas aumenta o processo de biotransformação, torna essa molécula mais polar, consequentemente excretando mais essa molécula, fazendo que a molécula diminua a sua concentração plasmática no sangue e assim não atinge o NPE por um tempo determinado, levando à redução dos efeitos farmacológicos. Tá? Esse é a nossa resposta detalhadamente desta questão. Tá? 11. Dentre os processos farmacocinéticos, qual é o influenciado pela idade do paciente? Explique. Bom, o processo mais influenciado pela idade do paciente é a biotransformação. Tanto os pacientes mais jovens como os pacientes idosos sofrem com a perda da capacidade da biotransformação. Pacientes mais idosos não têm o sistema de segunda fase ou de conjugação com ácido glicurônico desenvolvido, né? Tem uma imaturidade hepática. Isso faz com que alguns fármacos não sejam utilizados, por exemplo, para crianças menores que 2 anos, né, devido à falta de segurança. Possivelmente, se as pessoas não têm, se as crianças não têm a capacidade de conjugação, esses fármacos podem atingir níveis tóxicos, ultrapassar a CMT e produzir efeitos adversos e efeitos colaterais mais graves. Tá? Os idosos, eles têm a perda da capacidade da síntese proteica, consequentemente eles vão ter tanto as reações de fase 1 de fase 2 diminuídas, e assim eles podem ter um agravamento da toxicidade de determinados fármacos por diminuição do processo de biotransformação, consequentemente diminui a excreção, já que diminui a polaridade desses fármacos. Tá? No mais, um abraço para vocês
e vamos para a lista 2 daqui a pouquinho. Espero que vocês estejam bem de quarentena aí. Fiquem em casa, né? Por enquanto fiquem em casa, tá legal? Não vejo a hora de nós voltarmos para a sala de aula, tá? Um abraço a todos, tá? Um bom dia.